Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha irmã egoísta fez nossos pais cortarem relações comigo após o divórcio porque eu era amigo do ex-marido dela. Há 3 anos, minha irmã gêmea parou de falar comigo e também forçou nossos pais a fazerem o mesmo, por causa do motivo mais estúpido que se possa imaginar. Para dar contexto, minha irmã Emma estava se divorciando do marido na época, há 3 anos. O marido dela, Kevin, na verdade era um grande amigo meu, e eles se conheceram por minha causa. Kevin e eu fomos para a faculdade juntos e nos tornamos muito bons amigos. Apesar de sermos próximos, Emma e eu não nos dávamos muito bem. Ela é minha irmã gêmea, e embora tenha apenas 16 minutos a menos que eu, sempre foi tratada como a bebê da família, o que significava que ela recebia um tratamento de filha preferida dos nossos pais. Acho que talvez fosse porque ela era a única filha deles ou algo assim, mas sempre senti que meus pais eram mais brandos com ela e mais duros comigo porque eu era o filho homem. Naturalmente, isso gerou um certo grau de ressentimento da minha parte, porque sempre senti que meus pais a tratavam melhor do que a mim, e porque ela se safava de tudo. Ela também era um pouco mimada, e por isso não nos dávamos muito bem. Mas lembro que uma vez, meus pais me marcaram em uma foto de família que tiramos no Natal, e tanto eu quanto minha irmã estávamos na foto. Ela apareceu no meu perfil, e Kevin a viu e me pediu para apresentá-lo à minha irmã porque ele ficou encantado por ela à primeira vista. No começo recusei por um bom tempo, mas depois de algumas semanas, quando percebi que ele não ia desistir, decidi falar com Emma sobre isso. Apesar de não nos darmos muito bem, Kevin era um bom amigo meu, e se ele queria convidá-la para sair, eu não ia impedir. Então perguntei a Emma se ela ficaria bem se eu compartilhasse seu número com ele, e ela parecia estar de acordo. Então os apresentei. Eles começaram a namorar quando estávamos no 1º ano da faculdade e estiveram em um relacionamento por 6 anos antes de decidirem se casar. Eu estava feliz por eles porque, por causa do relacionamento com Kevin, Emma havia se tornado um pouco mais tolerável também. Quando se casaram, fui o padrinho e estava muito feliz por ambos. Ficaram juntos por 2 anos antes de o casamento chegar ao fim. E foi um divórcio muito feio porque Emma, sendo Emma, decidiu traí-lo. Não havia nem mesmo uma razão para ela trair. Ela parecia razoavelmente feliz com ele, mas apesar disso teve um caso com um colega de trabalho, e Kevin descobriu ao ver o celular dela. Quando ele a confrontou sobre isso, ela disse que estava apenas entediada e que o caso não significava nada para ela, então estava pronta para terminar e resolver com ele. Mas essas coisas não se resolvem tão facilmente. Kevin decidiu ir embora, e ela teve a audácia de exigir pensão alimentícia dele, mesmo tendo um emprego e sido infiel, então não é como se ela se qualificasse para isso. O divórcio ficou muito feio, e eu fiquei firmemente do lado de Kevin, porque apesar de Emma ser minha irmã, ela foi a que traiu, e de qualquer forma, nunca nos dávamos bem, então sabia onde estavam minhas prioridades. E acho que isso não agradou a Emma, porque ela acabou reclamando com nossos pais sobre isso, dizendo que não aprovava minha amizade com seu futuro ex-marido, e que, por ser família, eu deveria estar do lado dela, sem fazer perguntas. Não sei o que há de errado com meus pais, mas eles realmente acharam que o ponto dela era válido e decidiram convocar uma reunião familiar com base nas queixas dela. Eles me convidaram para jantar e me confrontaram sobre a amizade que eu tinha com Kevin, mesmo depois de tudo, e me disseram que queriam que eu o excluísse da minha vida porque ele havia feito mal à minha irmã e à família dela, e eu não deveria tolerar isso. Achei ridículo e irracional, e disse a eles que Kevin tinha sido meu amigo por muito tempo e que eu não ia excluí-lo da minha vida. Eu definitivamente teria feito isso se ele tivesse sido traidor, mas Emma foi a infiel sem motivo, então não vi a razão para cortá-lo. Ela estava sentada ali e ficou muito ofendida. Disse que eu sempre tive inveja dela e que isso estava aparecendo agora. Ela me acusou de tentar sabotá-la de propósito para que ela não conseguisse nada no divórcio, e eu perdi a paciência e disse a ela que ela não merecia nada de qualquer forma, já que era uma traidora sem moral ou ética. Tivemos uma discussão verbal bem feia naquele dia, e acabei indo embora mais cedo. Esperei que meus pais entrassem em contato comigo nos próximos dias, e eles o fizeram, mas apenas para me dizer que estavam me cortando porque Emma lhes deu um ultimato e eles iam levar a sério. Aparentemente, depois da nossa briga naquele dia, Emma lhes disse que não queria mais que falassem comigo, porque eu havia deixado muito claro que não levava a família a sério e que não era leal a eles. Como eu não tinha nenhum conceito de lealdade familiar, precisava aprender uma lição. Ela disse a eles que precisavam escolher entre mim e ela. Não fiquei nem um pouco surpreso ao saber que meus pais escolheram ficar do lado dela. Nem sequer discuti com eles quando me ligaram para me dizer. Eles pareciam muito decepcionados e tentaram me dizer que eu poderia acabar com tudo isso cortando Kevin da minha vida, mas, a essa altura, já era uma questão de princípios, então desejei a eles o melhor para o futuro e parei de falar com eles.
Passaram-se 3 anos desde então, e Kevin e eu ainda somos melhores amigos, mas não troquei uma palavra com minha família. Eu os vejo de vez em quando, mas nos evitamos o máximo possível, e me entristece pensar que meus pais escolheram Emma em vez de mim, mas é o que é. Eu não achei que eles iriam me procurar tão cedo, mas recentemente decidiram entrar em contato. Infelizmente não foi para pedir desculpas, mas para pedir minha ajuda. Recentemente ganhei muito dinheiro porque meu negócio começou a decolar de repente. Sou dono de um restaurante e depois de uma crítica particularmente boa de um blogueiro muito popular, as pessoas começaram a lotar o lugar, e tem sido um par de meses abençoados desde então. Acho que meus pais fizeram as contas e decidiram entrar em contato comigo porque precisavam de dinheiro. O engraçado é que nem precisavam do dinheiro para eles mesmos, mas para ajudar Emma. Aparentemente, ela vai se casar de novo. Acho que ela mentiu para Kevin sobre as coisas não serem sérias com um colega de trabalho com quem estava tendo um caso, porque, pelo que sei, é com essa pessoa que ela vai se casar. Eles estão juntos desde que ela se divorciou, e ficaram noivos há alguns meses, e eu sabia disso, mas não era como se fosse ser convidado, então não pensei muito nisso. Há cerca de 4 dias meus pais me visitaram, e fiquei bastante chocado ao vê-los, mas estavam sendo gentis o suficiente, então os convidei a entrar. A razão pela qual não bati a porta na cara deles foi porque, em primeiro lugar, não sou esse tipo de pessoa, e em segundo lugar, cometi o erro de novato de supor que eles estavam ali para acertar as coisas comigo, pedindo desculpas. Esse foi meu erro. Depois de um pouco de conversa fiada sobre minha vida e meu negócio, meus pais chegaram ao ponto e me disseram que Emma iria se casar novamente e que queria que fosse um grande evento, porque queria que as pessoas esquecessem tudo sobre o primeiro casamento dela e lembrassem apenas deste. Isso parecia bastante algo que Emma faria, então eu não fiquei surpreso. Mas depois eles falaram sobre o orçamento e me disseram que até o momento, custaria pelo menos incríveis $90.000 para poderem pagar pelo tipo de casamento que ela queria. Naquele ponto, não era nada menos que um casamento de luxo, e não viemos de uma família desse tipo. Meu pai era corretor de imóveis e recentemente havia se aposentado, e minha mãe era professora de história em uma faculdade, então sim, eu diria que ambos ganhavam uma quantia decente de dinheiro quando trabalhavam e tinham fundos razoáveis guardados para eles mesmos no futuro, mas gastar $90.000 em um casamento era inimaginável. Meus pais me disseram que o casamento ainda estava a alguns meses de distância, então não é como se precisassem do dinheiro imediatamente, e podiam contribuir com algum dinheiro de seu fundo de aposentadoria, mas obviamente não poderiam cobrir todo o custo. E a família do noivo já havia desistido e dito que não poderia ajudar. Mas meus pais não queriam que Emma se sentisse desapontada, então já haviam se comprometido a cobrir todo o custo do casamento. Isso foi antes de ela começar a planejar e lhes contar sobre o orçamento, e agora não sabiam o que dizer a ela, porque não havia como conseguirem pagar isso sem prejudicar fortemente seus fundos de aposentadoria. Eles não queriam desapontá-la, então quebraram a cabeça pensando no que fazer, e eventualmente, ouviram de algumas pessoas que meu restaurante estava indo bem, e tomaram isso como um sinal do universo para me visitar e falar comigo sobre contribuir para os custos do casamento. Disseram que esse casamento significava tudo para Emma, porque após o divórcio com Kevin, ela precisou de terapia por causa de quão traumatizante havia sido para ela, e agora eu tinha a chance de ser um bom irmão para ela pela primeira vez e contribuir para o casamento. Da última vez que ela me pediu algo, eu recusei, e acabamos não nos falando por 3 anos. E agora eu tinha a chance de consertar isso cobrindo as despesas do casamento dela e compensando-a. Sinceramente pensei que eles estavam brincando, porque não havia como serem tão iludidos ao ponto de acreditar que eu realmente iria ajudá-los nisso. Mesmo que eu fosse bilionário, não teria feito nenhuma contribuição para o casamento de Emma, e foi isso que disse aos meus pais. Mas, é claro, disse isso depois de dar uma boa risada na cara deles, porque, sinceramente, eu não conseguia processar o fato de que eles tiveram a audácia de vir até mim depois de 3 anos e nem sequer pedirem desculpas, mas agirem como se eu tivesse feito algo errado ao cortá-los em vez de Kevin. De qualquer forma, depois de rir na cara deles e dizer isso, acho que meus pais ficaram muito ofendidos e, em vez de irem embora, começaram a tentar brigar comigo. Disseram que não havia nada engraçado na situação e que Emma estava certa quando disse que eu não tinha nenhum conceito de lealdade familiar, porque mesmo agora, quando me era apresentada a oportunidade de acertar as coisas com minha irmã em uma bandeja, eu ainda me recusava a ajudá-la. Desta vez, foram meus pais que me acusaram de estar com inveja e inseguro em relação à minha irmã, e disseram que eu era extremamente mesquinho. Isso não me caiu nada bem, porque eu podia entender Emma dizendo essas coisas, já que ela era tão delirante e estúpida, mas meus pais sabiam exatamente o que haviam feito. Então eu realmente perdi a paciência e disse a eles que não tinham o direito de me dizer nenhuma dessas coisas, porque eles eram a razão pela qual eu nunca me dei bem com Emma. Em primeiro lugar,
Levantei como eles sempre me trataram de maneira diferente e como trataram a ela. E eles foram os que criaram uma rixa entre nós ao mimá-la demais, mas sempre esperando que eu aguentasse as coisas. Disse que eles falharam como pais, e essa era a razão pela qual Emma se tornou um monstro total que não se importava com seus próprios pais e achava completamente normal pedir que pagassem por um casamento tão luxuoso. Também disse que era culpa deles que nem mesmo o filho deles estivesse disposto a ajudá-los. Então, talvez pensassem que tinham pelo menos um filho que se importava com eles. Mas se Emma realmente se importasse, não teria pedido que cobrissem o custo do casamento. Ela teria feito os cálculos, percebido que estava muito além do orçamento de um corretor de imóveis moderadamente bem-sucedido e de uma professora, e teria reduzido o tamanho do casamento ou tentado arranjar o dinheiro por conta própria. Mas ela não se importava com nada disso. Tudo que ela se importava era consigo mesma. E eu não sentia que precisava me importar com meus pais porque, bem, não era como se eles se importassem comigo. No final das contas, foi por causa do comportamento deles que acabaram com 2 filhos que não se incomodavam em pensar neles, e não tinham ninguém além de si mesmos para culpar. Depois que disse isso, minha mãe começou a chorar, e meu pai me xingou antes de sair com ela. Naquela hora, eu não me senti mal por eles, de jeito nenhum, porque estava realmente irritado. Mas algumas horas atrás, recebi uma mensagem de texto do meu pai dizendo que estava muito decepcionado comigo porque o que eu disse partiu o coração dele, e minha mãe estava em uma condição terrível por minha causa. Então agora estou preocupado se exagerei um pouco no que disse. Sinto que eles mereciam, mas ao mesmo tempo, me sinto culpado por isso, e é um sentimento muito estranho. Preciso de algumas opiniões de vocês agora. O que vocês acham? Eu exagerei ao dizer a meus pais que eles têm 2 filhos que não se importam com eles e que a culpa é toda deles? Atualização 1. Oi pessoal, depois de ler os comentários e tal, percebi que vocês estão certos e que não tenho nada com o que me desculpar. Eu sou uma pessoa muito sensível e talvez por isso estivesse me sentindo culpado por ter dito aquilo aos meus pais, mas eles definitivamente mereceram. Eu não preciso sentir nada, de qualquer maneira. Já faz uma semana desde que falei com eles e agora os bloqueei. É engraçado que meu pai tenha me desbloqueado especificamente para enviar aquela mensagem, quando nos últimos 3 anos ele nem se incomodou em saber como eu estava, nem uma vez. Isso só mostra o quão egoístas e sem coração eles são. E para deixar claro que eu realmente não me importo com eles, porque eu não me importo, e essa é a verdade. Muitas pessoas queriam saber se Kevin sabia que Emma estava se casando de novo, e sim, ele sabia. Ela havia postado sobre o noivado há alguns meses e foi quando ele descobriu. Então, ele já sabia disso há um bom tempo e está tranquilo com isso. O divórcio foi realmente feio e terrível para os dois, então acho que esse processo o ajudou muito a superá-la. Agora, ele não tem absolutamente nenhum sentimento por ela. Ele não estava saindo com ninguém por um tempo depois do divórcio, mas no ano passado começou a sair com outras pessoas também. Ele está se saindo muito bem e nós tentamos nos encontrar a cada fim de semana. Na verdade, até contei a ele sobre a visita dos meus pais pedindo para eu contribuir para o segundo casamento de Emma, e ele me disse que eu fiz a coisa certa ao recusar. Demos boas risadas com o fato de que aparentemente Emma teve que fazer terapia depois do divórcio porque estava muito traumatizada, já que pelo que lembramos, foi ela quem inventou um monte de mentiras para fazer Kevin parecer o vilão durante o divórcio, para que pudesse obter a pensão que queria e justificar o caso dela. Eu não faço ideia de por que ela precisaria de terapia, considerando que foi ela quem acabou traumatizando todo mundo. De qualquer forma, vou manter uma distância segura dos meus pais e voltar a não falar com eles. Isso é o melhor para minha saúde mental, e espero que eles não voltem a me procurar, porque eu odiaria ter que me envolver nesse desastre de novo. Atualização 2. Oi, então há cerca de 2 semanas, meus pais me visitaram e essa reunião não terminou exatamente bem. Depois disso, os bloqueei, e esperava que não me procurassem novamente, mas hoje eles me contataram mais uma vez. Acho que estavam usando um telefone descartável, porque eu não reconheci o número. De qualquer forma, eles me ligaram enquanto eu estava trabalhando, e eu estava bastante distraído, então acabei atendendo porque pensei que fosse uma ligação importante. Mas assim que ouvi a voz do meu pai do outro lado, estava prestes a desligar. No entanto, não o fiz porque ele me disse que estava do lado de fora do meu restaurante e que estava desesperado para me ver. Disse que absolutamente precisava me encontrar para tomar um café, porque não poderia ir embora sem falar comigo. Tentei dizer a ele que estava no trabalho e que estaria ocupado pelas próximas horas, mas ele disse que estava bem em esperar. Ele soava muito desesperado e fiquei um pouco preocupado, então concordei em me encontrar com ele porque, de outra forma, ele poderia ter entrado no meu restaurante e feito um escândalo.
Ele não disse exatamente isso, mas poderia ter acontecido, e essa era a última coisa que eu queria. Então decidi aceitar a situação e simplesmente tomar um café com ele. Mas depois daquela ligação, eu simplesmente não consegui voltar ao trabalho porque estava muito distraído e irritado com meu pai. Então decidi fazer uma pausa e fui encontrá-lo na cafeteria que ele havia mencionado. Era bem perto, então fui andando até lá. Quando vi meu pai sentado lá dentro, fui diretamente até ele e disse que o que ele estava fazendo era completamente inaceitável e que ele não podia simplesmente me assediar no trabalho porque queria dinheiro de mim. Mas ele me disse que não estava ali para falar sobre dinheiro, ele estava ali para falar sobre minha mãe, o que me pegou de surpresa. Ele me disse que depois daquela última conversa que tivemos, minha mãe desabou completamente e não estava sendo ela mesma. Mesmo que já tivessem se passado 2 semanas desde que nos encontramos, ela não conseguia voltar ao normal e havia se tornado uma casca de pessoa. Agora, só havia uma coisa que poderia ajudar, e seria eu visitá-la e conversar com ela. Meu pai também parecia bastante abalado, então eu me vi em uma posição muito difícil, porque eu não queria machucá-los de propósito, mas ao mesmo tempo, não me sentia obrigado a ir ver minha mãe, já que ela não se incomodou em falar comigo nos últimos 3 anos e as coisas entre nós estavam muito ruins. Depois de pensar sobre isso por um tempo, disse ao meu pai que não tinha tempo para vê-la pessoalmente, e mesmo que eu concordasse em vê-la, não sabia exatamente o que ele esperava que eu dissesse a ela, porque seria uma mentira se eu dissesse que os perdoava, já que eu não perdoava e não poderia perdoá-los porque eles nunca se desculparam. Meu pai começou a ficar muito agitado quando eu disse que não iria vê-la e disse que minha mãe estava em uma condição muito ruim emocionalmente porque havia sido muito afetada pelo que eu disse no outro dia sobre nenhum dos filhos dele se importar com eles. Para ser justo, minha mãe sempre foi muito delicada e frágil emocionalmente. Nunca foi preciso muito para fazê-la chorar ou magoá-la, mesmo quando éramos mais jovens. E todos na família sabiam disso. Sempre tivemos que pisar em ovos quando falávamos com ela. Concordo que minha mãe é uma pessoa profundamente sensível, mas eu também sou, e se ela não pode deixar as coisas para trás, eu também não posso. Tentei explicar isso ao meu pai, mas ele me disse que só dessa vez eu precisava deixar nossas diferenças de lado e ir ver minha mãe, porque ela tinha desmoronado completamente. Chegamos a um ponto em que estávamos apenas andando em círculos, então disse a ele, com bastante firmeza, que eu não iria ver ninguém, pelo menos não até que ambos tivessem se desculpado comigo, e mesmo assim eu precisaria de tempo para pensar sobre isso. Nos últimos 3 anos, eles nem sequer falaram comigo, e mesmo antes disso, eles realmente não me tratavam bem, então, naturalmente, ficou muito difícil para mim vê-los da mesma maneira que costumava ver ou até mesmo me importar com eles. Construí uma vida para mim sem eles, e eles não pareciam se importar até que precisaram de mim, ou melhor, precisaram do meu dinheiro. Agora, era realmente injusto que esperassem que eu deixasse tudo no passado e tentasse acertar as coisas com eles só porque minha mãe estava chateada. Eu também fiquei muito chateado quando eles me cortaram da vida deles, mas não parecia que eles se importavam nem me procuraram depois disso, mesmo que eu também tivesse ficado bastante magoado. Disse ao meu pai que não iria ver minha mãe e que estava muito ocupado, então se ele tentasse me assediar no trabalho depois disso, eu não teria outra opção a não ser chamar a polícia. E não era só no trabalho, eu também não queria que me visitassem em casa. Deixei claro que estava falando sério, depois fui embora e voltei ao restaurante, porque tinha muitas coisas para resolver. Achei que ele fosse tentar fazer algo mais tarde naquele dia, mas felizmente isso não aconteceu. Eu não sei o que vai acontecer a seguir, mas estou realmente cansado de tudo isso e arrependido de ter deixado eles entrarem na minha vida naquele dia, em primeiro lugar. Atualização 3. Oi, estou de volta aqui, mas desta vez felizmente não é por causa dos meus pais. Bem, tecnicamente é, mas pelo menos não diretamente, então ainda não tive que falar com eles. Apesar de eu não ter tido uma boa relação com minha família nos últimos 3 anos, me dou bem com meus outros parentes. Todos eles sabem que tivemos uma briga há alguns anos e desde então não temos falado. Eles também sabem os motivos, mas ninguém realmente queria se envolver no drama, então ficaram de fora, sempre nos convidando, a mim e a minha família separadamente, para qualquer evento que fosse organizado, como casamentos, aniversários e outras festas. Recentemente, porém, uma das minhas primas anunciou sua gravidez e percebi que minha família não havia sido convidada para a festa. Quando perguntei a ela sobre isso, ela me disse que não havia sido por minha causa, mas apenas porque ela teve uma pequena discussão com minha irmã algumas semanas antes da festa, por volta do tempo em que postou a notícia da gravidez online.
Aparentemente, Emma a acusou de tentar roubar seu brilho porque seu casamento foi há alguns meses. E ela é tão delirante que achou que nossa prima engravidou de propósito só para ofuscar a noiva. Obviamente foi uma coisa ridícula de se dizer, e nossa prima decidiu cortar laços com ela, porque ninguém precisa começar esse tipo de negatividade quando está grávida. Quero dizer, você honestamente pode culpá-la por cortar Emma? Além disso, ela também decidiu não convidar meus pais, porque eles tomaram a iniciativa de entrar em contato com os pais da minha prima e dizer que ela estava sendo um pouco mimada ao fazer um grande escândalo por sua gravidez, sabendo que Emma ia se casar em alguns meses. Então, para minha família, eu fui a única pessoa convidada porque minha prima sabia que eu não tinha nada a ver com eles. Embora o fato de o resto da família não ter sido convidado não tenha nada a ver comigo e tudo a ver com o comportamento deles, eles decidiram colocar a culpa em mim. Eles simplesmente divulgaram uma declaração online dizendo que haviam ficado calados sobre meu comportamento ciumento e inseguro em relação a Emma por muito tempo porque não queriam arruinar minha reputação na família ou fora dela. Mas agora, como eu havia decidido colocar o resto da família contra eles, seriam forçados a falar. Eles fizeram parecer que foi minha culpa que minha prima não os convidou para a festa de anúncio da gravidez, e além disso, me fizeram parecer o vilão por continuar sendo amigo de Kevin, mesmo que ele tivesse arruinado a saúde mental da minha irmã durante o divórcio. Claro, não houve menção ao fato de que ela o traiu, porque por que haveria? Eles me chamaram de egoísta e inseguro, e disseram que estavam felizes por não terem que me chamar de filho nunca mais, porque iam me deserdar. Eu queria poder dizer que me importo, mas realmente não me importo. Muitas pessoas me enviaram aquela postagem, já que eu não podia vê-la porque estou bloqueado, e eu disse a elas para não se incomodarem em discutir com minha família, porque claramente eles estão perdidos em suas próprias cabeças. Ninguém que realmente importe vai acreditar em nada do que foi dito naquela postagem, então não é como se isso estivesse causando qualquer dano real à minha reputação. Eles podem continuar falando o que quiserem, estou muito acima dessa besteira. Ao mesmo tempo, sou muito grato aos membros da família que estão do meu lado, porque até agora, embora não quisessem se envolver no drama, tenho certeza de que todos vão ficar longe dos meus pais e da minha irmã. Atualização 4. Olá a todos. Faz alguns meses desde a última vez que postei aqui, porque honestamente não havia muito o que falar. Depois daquela declaração que meus pais postaram online me culpando por tudo que estava dando errado, a maioria dos nossos parentes praticamente parou de falar com minha família por completo. Estou bastante certo de que eles também me culparam por isso, mas não havia motivo para fazer mais postagens contra mim depois disso, já que o dano já estava feito e chegou a um ponto sem retorno. Eu estava bastante feliz sem eles, e agora estou ainda mais feliz, já que recentemente soube, através de alguns dos meus parentes que ainda estão em contato com meus pais, que, aparentemente, Emma os cortou. Meus pais não estavam presentes no casamento dela, que aconteceu há algumas semanas, o que gerou muitas perguntas, e alguns parentes que ainda mantêm contato com eles decidiram perguntar o que estava acontecendo. Eles disseram que tiveram que contar a Emma que o orçamento do casamento estava muito além de suas possibilidades e que eles não poderiam pagar. Então tiveram uma grande briga porque Emma ficou furiosa, já que eles prometeram que cobririam todas as despesas, e agora estavam voltando atrás na palavra. Eles tentaram explicar que haviam feito essas promessas porque presumiram que estaria dentro do orçamento, mas os planos dela eram extravagantes demais e eles tinham que pensar no próprio futuro também, já que agora ambos estavam aposentados. Emma não gostou disso e, sendo a criança mimada que é, decidiu cortá-los. Ela fez com que seu noivo e a família dele pagassem pelo casamento. Isso significava que eles tiveram que reduzir consideravelmente o tamanho e fazer um casamento normal, mas sem os pais dela. Emma não pareceu ser afetada por nada disso, mas meus pais estão muito chateados. Pelo que sei, estão muito decepcionados que nenhum dos filhos parece se importar com eles, o que é justo, porque foi exatamente isso que eu disse desde o início. De qualquer forma, as coisas estão indo bem para mim, então eu realmente não me importo com nada disso. Tudo isso só prova que você não pode fugir do karma, e ele vai te alcançar eventualmente. Isso foi o que aconteceu com meus pais, e logo vai acontecer com Emma também. Então, sinceramente, boa sorte para eles. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. A namorada do meu pai se mudou para nossa casa e jogou fora as coisas da minha mãe. Ela tentou controlar minha vida e mudar as tradições de aniversário que eu tinha com minha mãe. Oi, estou em uma situação muito difícil e poderia usar alguns conselhos. Eu sou Zoe, 17 anos, e meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos. O divórcio não foi exatamente uma surpresa, mas ainda assim me abalou muito. Durante anos, vi meus pais se afastando cada vez mais. Meu pai, Leury, 47 anos, estava sempre trabalhando até tarde no seu escritório de advocacia, subindo na carreira. Minha mãe, Diane, 45 anos, dedicou-se ao trabalho voluntário no abrigo de animais local.
Eles mal se falavam, e quando faziam, geralmente terminava em discussões. Eu me lembro da noite em que eles me disseram que iriam se separar. Estávamos sentados à mesa de jantar, comendo uma refeição comprada, porque nenhum dos dois tinha mais tempo para cozinhar. Meu pai limpou a garganta e disse: Zoe, sua mãe e eu temos algo para te contar. Meu coração afundou, eu sabia o que estava por vir, mas ainda assim senti como se tivesse levado um soco no estômago quando disseram as palavras: vamos nos divorciar. Os meses seguintes foram um borrão de caixas de mudança, acordos de custódia e tentativas de me ajustar à minha nova realidade. Acabei dividindo meu tempo entre eles, uma semana com minha mãe, uma semana com meu pai. Foi difícil no começo, mudar constantemente entre duas casas, mas eventualmente me acostumei. Minha mãe e eu sempre fomos próximas, mesmo antes do divórcio. Ela era a pessoa a quem eu recorria com meus problemas. Ela é carinhosa, apoiadora e sempre sabe como me fazer sentir melhor. Após o divórcio, nosso vínculo só ficou mais forte. Temos noites de filmes, fazemos biscoitos juntas, e ela sempre encontrava tempo para me ajudar com a lição de casa, não importando o quão ocupada estivesse com seu trabalho voluntário. Minha relação com meu pai, por outro lado, sempre foi mais complicada. Não me entenda mal, eu amo, mas ele sempre esteve mais focado em sua carreira do que na família. Mesmo após o divórcio, quando ele só me tinha a cada 2 semanas, ele frequentemente estava distraído com chamadas de trabalho ou tinha que cancelar nossos planos por causa de uma reunião de última hora. Isso doía, mas eu tentava entender. Afinal, ele estava provendo para mim. As coisas permaneceram praticamente as mesmas por cerca de 4 anos. Então, cerca de 1 ano atrás, meu pai começou a agir de maneira diferente. Ele parecia mais feliz, mais relaxado. Começou a aparecer nos meus eventos escolares e até desligava o celular durante nossos jantares. Eu estava radiante. Pensei que talvez ele finalmente tivesse percebido o que estava perdendo. Então ele me apresentou a Vanessa, 39 anos F. Ela era simpática no início, bonita, com um grande sorriso e uma personalidade alegre. Ela trabalhava em marketing e adorava falar sobre suas últimas campanhas. Eu estava feliz por meu pai. Ele parecia realmente gostar dela. E eu pensei que talvez, tendo alguém em sua vida, ele encontraria um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Mas as coisas rapidamente mudaram. Vanessa se mudou para a casa do meu pai há 6 meses, e de repente parecia que ela estava tentando tomar o controle da minha vida. Ela estava constantemente comprando roupas para mim sem perguntar quais estilos eu gostava, oferecendo-se para me levar às compras, mesmo que eu odeie fazer compras, e tentando ter conversas de garota sobre garotos e maquiagem, tópicos que não me interessam muito. Era sufocante. Eu disse a ela várias vezes que apreciava o gesto, mas que não me sentia confortável com o quão insistente ela estava sendo. Tentei explicar que já tenho uma mãe, e enquanto fico feliz que ela faça meu pai feliz, não estou procurando uma figura materna substituta. Ela apenas ria e dizia: você vai se acostumar com o tempo. É como se ela não me ouvisse de jeito nenhum. O verdadeiro problema começou no mês passado, quando minha mãe ficou doente. Ela foi diagnosticada com pneumonia e teve que ser hospitalizada por 1 semana. Fiquei muito preocupada. Minha mãe sempre foi saudável, então vê-la em uma cama de hospital, conectada a máquinas, foi assustador. Eu queria ficar com ela, mas era a minha semana na casa do meu pai. Quando perguntei se poderia ir ao hospital, Vanessa fez um escândalo. Ela disse que eu estava sendo dramática e que minha mãe ficaria bem sem mim. Ela até sugeriu que fossemos passar um fim de semana só para meninas para me distrair. Eu não podia acreditar. Minha mãe estava doente no hospital e Vanessa queria que eu fosse fazer compras e manicures. Fiquei furiosa. Acabei fugindo e pegando um ônibus para o hospital de qualquer maneira. Passei a noite em uma cadeira desconfortável ao lado da cama da minha mãe, segurando sua mão e tentando não chorar. Meu pai ficou chateado quando descobriu, mas ele não insistiu muito. Acho que ele entendeu mesmo que não tenha dito isso. Vanessa, por outro lado, me ignorou por dias e continuou fazendo comentários passivo-agressivos sobre adolescentes ingratos. As coisas têm estado tensas desde então. Vanessa continua tentando forçar uma relação, e eu continuo me afastando. Meu pai parece dividido entre nós. Ele me disse que preciso dar uma chance a Vanessa, mas posso ver que ele também está desconfortável com o quão insistente ela é. Na semana passada, as coisas chegaram ao limite. Era meu aniversário, e minha mãe tinha planejado um pequeno jantar, só nós duas. Ela ainda está se recuperando e não podia fazer muito, mas eu estava ansiosa por isso. Temos essa tradição desde que eu era pequena. Ela faz minha refeição favorita, lasanha, comemos sorvete de sobremesa e assistimos comédias românticas bobas juntas. Não é nada luxuoso, mas é nosso. Vanessa descobriu e insistiu em me fazer uma festa de verdade na casa do meu pai. Ela convidou um monte de seus amigos, pessoas que eu mal conhecia, e preparou tudo com decorações e serviço de buffet. Ela até encomendou um enorme bolo com o aniversário da princesa Vanessa, escrito nele. Eu fiquei mortificada.
Disse a ela que apreciava a ideia, mas que já tinha planos com minha mãe. Ela ficou realmente chateada e me acusou de não dar a ela uma chance. Meu pai tentou mediar, mas tudo acabou virando uma grande discussão. Vanessa disse algumas coisas realmente dolorosas sobre minha mãe, chamando-a de carente, e dizendo que ela estava usando sua doença para me manipular. Eu perdi a cabeça. Disse a Vanessa que ela nunca seria minha mãe e que deveria parar de tentar. Disse que não queria sua festa estúpida nem seu afeto forçado. Talvez eu tenha dito outras coisas das quais não me orgulho, mas eu estava tão brava e magoada. Agora, meu pai está furioso comigo. Ele diz que estou sendo egoísta e que preciso pedir desculpas a Vanessa, mas não acho que fiz algo errado. Tenho o direito de querer passar um tempo com minha mãe de verdade, certo? Especialmente no meu aniversário e especialmente quando ela ainda está se recuperando de uma doença grave. Estou tão dividida. Não quero magoar meu pai ou dificultar as coisas para ele, mas também não quero fingir que tudo está bem quando não está. Vanessa claramente não respeita meus limites ou minha relação com minha mãe. Estou começando a odiar ir para a casa do meu pai, o que é péssimo porque eu costumava amar nosso tempo juntos, mesmo que fosse limitado. Estou sendo irracional aqui? Deveria simplesmente aguentar e tentar mais com Vanessa, ou tenho o direito de estabelecer limites? Estou preocupada que se eu insistir demais, possa prejudicar meu relacionamento com meu pai, mas também não quero deixar que Vanessa passe por cima de mim e da minha mãe. Sinto que estou enlouquecendo tentando lidar com tudo isso. Sinto falta de como as coisas eram, quando meu pai e eu finalmente estávamos começando a nos aproximar. Agora parece que há um enorme muro entre nós, e não sei como derrubá-lo. Atualização 1. Oi a todos, muito obrigada por todos os conselhos e apoio. Muita coisa aconteceu desde a minha última postagem, e eu queria dar a vocês uma atualização. Depois de ler os comentários de vocês, percebi que precisava ter uma conversa séria com meu pai. Levei alguns dias para ganhar coragem, mas finalmente perguntei se podíamos dar uma volta só nós dois. Ele parecia surpreso com o pedido, mas concordou. Nós fomos a um pequeno parque, o mesmo onde ele costumava me levar quando eu era mais nova. Foi lá que ele me ensinou a andar de bicicleta e onde fazíamos piqueniques em fins de semana ensolarados. Sentada naquele banco antigo e familiar, senti uma onda de nostalgia me invadir. Lembrei-me de um tempo em que as coisas eram mais simples, quando meu pai era apenas meu pai, não um viciado em trabalho, não o namorado da Vanessa, apenas meu pai. Respirando fundo, abri o jogo sobre tudo, como o comportamento da Vanessa estava me deixando desconfortável, como eu sentia que meus sentimentos estavam sendo ignorados e o quanto doeu quando ela disse aquelas coisas sobre minha mãe. Tentei me manter calma e usar declarações como eu sinto, como muitos de vocês sugeriram. Contei a ele sobre o incidente do meu aniversário, sobre como me senti quando Vanessa desconsiderou a doença da minha mãe e sobre como eu estava começando a temer ir para a casa dele. Para minha surpresa, meu pai realmente escutou. Ele não me interrompeu nem tentou defender a Vanessa, apenas ficou sentado ali, acenando com a cabeça ocasionalmente, com a testa franzida em concentração. Quando terminei, houve um longo silêncio. Estava aterrorizada, achando que ele iria descartar meus sentimentos ou me dizer que eu estava exagerando. Em vez disso, ele suspirou profundamente e disse: "Desculpa, Zoe. Eu realmente estraguei tudo, não foi?" Ele admitiu que tinha percebido que Vanessa estava sendo insistente, mas não queria dizer nada porque estava com medo de causar problemas. Confessou que se sentia culpado por não ter estado presente para mim tanto quanto deveria quando eu era mais nova, e pensou que o entusiasmo de Vanessa poderia compensar isso de alguma forma. Ele também revelou algo que eu não sabia. Aparentemente, Vanessa vinha pressionando-o a fazer uma proposta de casamento, falando sobre querer ser uma família de verdade. Conversamos por horas, revivendo antigas mágoas e mal-entendidos. Meu pai pediu desculpas por sempre ter colocado o trabalho em primeiro lugar, por não estar lá para mim tanto quanto deveria após o divórcio. Ele me disse o quanto estava orgulhoso de mim, o quanto me amava e como nunca quis que eu me sentisse substituída. Ao final da nossa conversa, meu pai prometeu ter uma conversa séria com Vanessa sobre respeitar os limites. Ele também concordou em ir à terapia familiar comigo para trabalharmos em nosso relacionamento. Senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em meses, senti que meu pai realmente estava me vendo. No dia seguinte, meu pai teve uma conversa com Vanessa. Eu não estava presente, mas consegui ouvir vozes elevadas do meu quarto. Aparentemente foi bem intenso. Vanessa não reagiu bem. Ela acusou meu pai de me escolher em vez dela e disse que se sentia como se estivesse competindo com uma criança. No entanto, meu pai manteve sua posição, o que me deixou muito orgulhosa. Ele disse a ela que eu era sua filha e que sempre viria em primeiro lugar, e que se ela não pudesse respeitar isso, então eles tinham um problema. Vanessa tem nos tratado com o tratamento do silêncio nos últimos dias.
Ela tem passado a maior parte do tempo fora de casa e quando está em casa, mal reconhece minha existência. Está tenso, mas honestamente é melhor do que suas tentativas constantes de forçar uma relação. Minha mãe está muito melhor agora, felizmente. Quando contei a ela tudo o que aconteceu, ela foi muito solidária. Ela até se ofereceu para falar com meu pai, se eu precisasse, mas eu disse que queria lidar com isso sozinha. Ela me deu um grande abraço e me disse o quanto estava orgulhosa de mim por ter me defendido. Foi muito importante ouvir isso dela. Ainda não tenho certeza do que vai acontecer com Vanessa. Parte de mim espera que ela se dê conta de que estava fora de linha e mude sua atitude, mas outra parte de mim teme que isso seja apenas a calmaria antes de outra tempestade. Eu a ouvi falando ao telefone com uma amiga, reclamando de como meu pai estava deixando uma adolescente controlar sua vida. Isso me deixa nervosa sobre o que ela pode fazer a seguir. Nossa primeira sessão de terapia familiar é na próxima semana. Estou nervosa, mas também esperançosa. O terapeuta se especializa em famílias misturadas e é altamente recomendado. Tenho lido sobre as dinâmicas de famílias mistas, tentando entender de onde Vanessa pode estar vindo. Ainda acho que ela está fora de linha, mas estou tentando ter um pouco de empatia. Talvez ela esteja apenas muito insegura, não sei. Meu pai e eu temos passado mais tempo juntos, só nós dois. Começamos a jantar juntos todas as noites, sem celulares permitidos. Tem sido bom reconectar com ele. Ele tem me perguntado sobre a escola, meus amigos, meus hobbies, coisas nas quais ele costumava estar muito distraído para se importar. Parece que talvez, só talvez, algo de bom possa sair de todo esse drama. Eu vou manter todos atualizados sobre como as coisas vão com a terapia e com Vanessa. Obrigada novamente por todo o apoio e conselhos, isso realmente me ajudou a encontrar coragem para falar. Estou cautelosamente otimista sobre o futuro, mesmo que as coisas ainda estejam complicadas no momento. Atualização 2. Oi pessoal, estou de volta com outra atualização. As coisas tomaram um rumo desde minha última postagem, e não necessariamente para melhor. As sessões de terapia familiar foram, no mínimo, interessantes. Vanessa concordou em ir, mas rapidamente ficou claro que ela não estava lá para trabalhar em nossos problemas. Em vez disso, passou a maior parte do tempo tentando se pintar como vítima. Ela continuava falando sobre o quanto se esforçou para unir a família e o quanto eu fui ingrata. Ela trouxe à tona incidentes que eu havia completamente esquecido, distorcendo-os para parecer que estava fazendo tudo certo. Como a vez que tentou planejar uma viagem em família para Disney World, convenientemente marcando para a semana em que eu deveria estar com minha mãe. Quando disse que não poderia ir, ela alegou que eu estava me recusando a fazer parte da família. O terapeuta tentou mediar, nos encorajando a usar declarações de eu sinto e a ouvir uns aos outros sem interromper, mas estava claro que Vanessa realmente não estava ouvindo. Cada vez que eu tentava expressar como suas ações me faziam sentir, ela interrompia com: "Mas eu só estava tentando ajudar?" Ou "Você é tão sensível." Meu pai, para sua honra, tentou me defender. Ele apontou momentos em que Vanessa ultrapassou os limites, como o incidente da festa de aniversário. Mas Vanessa simplesmente começava a chorar, dizendo que se sentia atacada e não apreciada. Era frustrante ver meu pai lutando entre me apoiar e confortá-la. Depois de 3 sessões, Vanessa anunciou que estava farta da terapia. Disse que era apenas uma maneira de eu e meu pai nos unirmos contra ela. Acusou o terapeuta de ser tendencioso contra ela e disse que não precisava pagar alguém para lhe dizer como ser uma boa parceira ou madrasta. Meu pai tentou convencê-la a continuar, dizendo que estávamos fazendo progressos, embora eu não tenha certeza de quais progressos ele via. Mas Vanessa se recusou. Disse que se não pudéssemos apreciar seus esforços sem a ajuda de um terapeuta, então talvez não a merecêssemos de jeito nenhum. As coisas em casa ficaram ainda mais tensas depois disso. Vanessa começou a fazer comentários sarcásticos sempre que eu estava por perto, insinuando que eu estava tentando me interpor entre ela e meu pai. Dizia coisas como: "Ah, eu adoraria sair para jantar esta noite, mas tenho certeza de que Zoe faria um escândalo se a deixássemos sozinha." Ou: "Eu queria redecorar a sala de estar, mas sei o quanto Zoe está apegada às velhas decorações da mãe dela." Ela também começou a acidentalmente jogar fora algumas das minhas coisas que guardo na casa do meu pai. Primeiro foram coisas pequenas, uma escova de cabelo, algumas anotações da escola. Mas depois ela jogou fora um colar que minha mãe me deu no meu 16º aniversário, alegando que pensou que era lixo velho. Eu fiquei devastada. Aquele colar significava muito para mim, e agora ele se foi. Meu pai tentou manter a paz, mas estava claro que ele estava lutando. Ele me chamou de lado e me pediu para tentar mais com Vanessa, dizendo que ela estava apenas insegura e precisava de tempo. Mas parecia que ele estava me pedindo para me sacrificar para manter Vanessa feliz. A gota d'água veio no fim de semana passado. Eu estava no meu quarto trabalhando em um projeto da escola quando ouvi Vanessa falando ao telefone com alguém, provavelmente uma amiga. Ela estava dizendo coisas horríveis sobre minha mãe, chamando-a de vaca manipuladora, e dizendo que estava fingindo estar doente para chamar a atenção.
Ela até sugeriu que meu pai deveria tentar obter a guarda total de mim para me salvar daquele ambiente tóxico. Eu vi tudo vermelho. Toda a frustração e raiva que eu estava segurando voltou à tona. Saí do meu quarto e confrontei Vanessa ali mesmo, dizendo a ela que ouvi tudo. Ela tentou se retratar, dizendo que eu tinha entendido errado, mas eu não caí nessa. Eu disse a ela que ela era pessoa tóxica e que eu estava farta de tentar ter qualquer tipo de relacionamento com ela. Meu pai chegou em casa no meio da nossa discussão. Vanessa imediatamente começou a chorar, dizendo que eu a havia atacado do nada, mas desta vez meu pai não caiu nessa. Ele me pediu para contar exatamente o que aconteceu, e ele realmente me ouviu. Quando contei o que Vanessa havia dito sobre minha mãe, o rosto dele ficou pálido. Depois de ouvir os dois lados, meu pai tomou uma decisão que me surpreendeu. Ele disse a Vanessa que se ela não pudesse respeitar sua filha e sua ex-esposa, então talvez ela não devesse morar mais conosco. Vanessa armou um escândalo, gritando e chorando, dizendo que meu pai estava me escolhendo em vez dela. Mas meu pai se manteve firme. Enquanto escrevo isso, Vanessa está fazendo as malas. Meu pai a ajudou a encontrar um aluguel de curto prazo, e ela se mudará até o final da semana. Ainda estou em choque, para ser honesta. Nunca pensei que meu pai me escolheria em vez dela, mas ele escolheu. Eu sei que isso não é o fim do drama. Vanessa tem mandado mensagens sem parar para o meu pai, alternando entre desculpas alegres e ameaças raivosas. Ela até tentou me fazer sentir culpada, enviando longas mensagens sobre como eu arruinei sua vida e destruí uma família feliz. Eu bloqueei o número dela, mas ainda é estressante. Meu pai e eu ainda temos muito o que resolver, mas isso parece um grande passo na direção certa. Ele prometeu que continuaremos indo à terapia só nós dois, para trabalharmos em nosso relacionamento. Ele também está falando em tirar um tempo de folga do trabalho para que possamos fazer uma viagem juntos, só nós dois. É a primeira vez em anos que ele fala voluntariamente sobre tirar folga, e isso significa muito para mim. Estou tentando manter um otimismo cauteloso. Sei que as coisas não vão se resolver magicamente só porque Vanessa está se mudando. Meu pai e eu ainda temos anos de problemas para resolver, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que realmente temos uma chance de ser uma família de verdade novamente. Vou atualizar vocês novamente se algo importante acontecer. Obrigada por ficarem comigo durante todo esse processo. Atualização 3. Oi, faz um tempo desde minha última atualização e muita coisa mudou. Queria contar o que tem acontecido. Faz cerca de 2 meses desde que Vanessa se mudou, e as coisas finalmente começaram a se acalmar. Meu pai e eu continuamos com nossas sessões de terapia, e elas têm sido muito úteis. Estamos nos comunicando melhor do que nunca. Não é sempre fácil. Tivemos algumas discussões bem intensas sobre o passado, sobre o vício dele em trabalho, sobre como me senti negligenciada após o divórcio, mas estamos trabalhando nisso. Vanessa não foi embora em silêncio. Nas primeiras semanas, ela ligava e mandava mensagens constantemente para meu pai, tentando fazê-lo mudar de ideia. Ela oscilava entre desculpas profusas e acusações raivosas. Quando isso não funcionou, ela começou a aparecer em nossa casa sem avisar. Uma vez, ela até tentou entrar com uma chave que ainda tinha. Meu pai teve que trocar as fechaduras depois disso. A situação ficou tão ruim que meu pai teve que ameaçar conseguir uma ordem de restrição antes que ela finalmente recuasse. Acho que isso foi um alerta para ela. Ela finalmente pareceu perceber que realmente acabou. Toda essa experiência também foi um alerta para o meu pai. Ele percebeu o quanto perdeu por sempre colocar o trabalho em primeiro lugar. Ele tem feito um esforço real para estar mais presente na minha vida. Começamos a ter jantares semanais, onde falamos sobre tudo e qualquer coisa. Na semana passada, ele até foi à minha competição de clube de debates. Vê-lo na plateia realmente prestando atenção e não no celular, significou o mundo para mim. Minha mãe tem sido incrivelmente solidária durante todo esse processo. Ela e meu pai até conseguiram ter algumas conversas civis sobre a coparentalidade, o que é um grande avanço. Eles não são melhores amigos nem nada, mas estão sendo respeitosos um com o outro, o que é tudo o que eu posso pedir. Quanto a mim, estou muito melhor com a saída de Vanessa. Na verdade, agora estou ansiosa para ir à casa do meu pai. Sinto que posso respirar lá agora, sabe? Comecei a deixar mais das minhas coisas lá, sem me preocupar que elas serão acidentalmente jogadas fora. Aprendi muito com toda essa experiência. Percebi o quão importante é defender a si mesmo e estabelecer limites, mesmo com a família. Também aprendi que está tudo bem pedir ajuda quando você precisa. Sou grata pelo apoio que recebi de ambos os meus pais, de meus amigos e até de vocês aqui. Meu pai e eu ainda temos nossos altos e baixos, mas estamos trabalhando nisso juntos. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estamos realmente nos tornando uma família novamente. Não é perfeito, mas é real, e isso é o que importa. Obrigada a todos que ofereceram conselhos e apoio durante toda essa provação. Realmente significou muito saber que eu não estava sozinha. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções.
Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.